Olá, pessoas. Boa noite. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever, o seu podcast de literatura. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo o escritor Diego Madeira. Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo. Primeiro, obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Você, né, que participou como ouvinte do episódio que o Jaime participou com a Ana sobre distopias. E é um prazer ter você aqui também para a gente falar dos seus livros, da sua experiência, processos criativos, hábitos de leitura, enfim, muita coisa. Mas antes da gente começar com o primeiro assunto, quero falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador e apoiador aqui do canal. O Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais de 50 mil autores dentro da plataforma publicando e vendendo seus livros. É uma boa opção para quem quer dar vida, né? O seu livro físico ou o seu livro digital. Então, para saber mais detalhes da nossa parceria e do clube, tem um QR Code aqui na tela e na descrição dos vídeos e dos podcasts, dependendo da plataforma que você esteja acessando, tem o link ali do Clube de Autores para você saber de detalhes. Combinado? Então, vamos lá, Diego. Eu costumo, né, perguntar para os escritores, como sempre no início, né, como que foi, né, esse interesse pela literatura e a virada entre se tornar de um leitor para se tornar um escritor, né? Como que foi se despertar para transformar suas ideias em textos escritos e publicados? Excelente pergunta. Eu sempre gostei de ler. Desde a escola eu sempre li bastante. E lia coleção Volume, as revistas, histórias em quadrinhos e tal. A escrita veio um tanto quanto sem querer. Que eu Sim. estava para assumir uma vaga numa empresa que eu trabalhava de treinamento. Uhum. E, e eu fui pesquisar como é que seria a melhor versão minha dando treinamento e eu cheguei à conclusão que seria contando histórias, que é aquela história na faculdade, você vai lembrar das aulas que o professor fazia boas analogias, explicava as Uhum. coisas de uma maneira mais teatralizada, de uma forma geral, e fui aprender como é que se contava história. E Uhum. aí a promoção não veio, eu saí dessa empresa e fui colocar em prática o que eu aprendi em alguma coisa e nasceu o Você Não Pode Ser Astronauta. Que é o seu primeiro livro, sua primeira publicação. Isso. Minha, sim. Eu trabalhei Uhum. junto com tradução em outras publicações. Ah, legal. Então já tinha essa experiência, né, no mercado literário e tudo mais, via outros autores, né, traduzindo obras de outros autores, né? Isso. Legal. Então, e você acha que, acredito que sim, mas é legal escutar de você, essa experiência inicial, né, com os processos de escrita, né, as etapas editoriais, te auxiliou, te facilitou? De que forma, assim, para você, né, escrever e publicar seu livro? Foi mais fácil do que quem começa do zero, assim? Olha, depois que a gente começa a estudar como escrever, como publicar, Uhum. a gente vê que é 80% técnica e 20% inspiração. Então, quanto mais você estudar, quanto Sim. mais você aprender e buscar sobre o assunto, mais fácil ou menos problemático vai ser a publicação propriamente dita. Uhum. Ah, então, digamos assim que esses 80%, boa parte você já tinha, você já entendia como funcionava dentro ali, né, dos processos de escrita. Então, para você avançar, para você aprender mais, foi mais fácil. O seu caminho foi encurtado, digamos assim. Não foi mais fácil, foi um pouco menos difícil. Sim, Mas, é porque fala que é fácil escrever, né, publicar um livro, é sacanagem, não é fácil, né? Ele é mais ou menos difícil, né? assim, acelerou bastante a minha ansiedade do momento que, ok, eu tenho uma história, até o livro estar Ah, sim. publicado foi um tempão e cada Uhum. dia era difícil e eu estava sem trabalho na época, então eu estava conseguindo me concentrar bastante nisso Sim, e essa foi a parte mais difícil, de sim, sim. revisão, de procurar uma Uhum. editora, inclusive um abraço para a sua editora que me abraçou no Sim, catálogo deles. legal. Que massa. Assim, quando eu fui escrever meu primeiro livro, né, e era do zero, e até tem um pouco parecido com você, né? Porque surgiu a partir da empresa, né, de marketing que eu tinha, que eu, no meio do trabalho, uma forma de ilustrar parte do que eu estava fazendo, eu pensei num livro, né? Dentre vários outros tipos de mídia, eu pensei no livro. Então, mas é aquela coisa, não sabia de nada, zero processo de escrita, né? E muitas pessoas acreditam, também acreditei na época, que escrever
o livro em si era a parte mais complicada, tipo assim, escrevi, já tô com o livro quase pronto. É um engano. Acaba que, assim, muitas das vezes, dependendo da obra, de quantos profissionais você precisa, seja de uma editora ou freelancers, o pós-escrita pode ser um processo muito mais longo que a escrita em si. Revisão textual, né? Até antes, né, os leitores beta, você pode ter um copydesk também, diagramação, ilustração, capa e por aí vai, né? Então, essas etapas são bem trabalhosas e muita gente não sabe, né? E assim, eu sou designer também, então muita Legal. gente pergunta: você fez a capa do seu livro? Você fez a diagramação? Eu falei não, porque Uhum. nesse caso eu estou trabalhando como escritor. E eu estava muito imerso na história. Se eu tivesse feito essas duas tarefas, o resultado não teria sido tão bom. Por, Legal. Você entende que uma visão externa, né, enxergar sua obra externamente seria mais interessante para criação. Você naturalmente deu as ideias e tudo para os designers. E aí, no seu caso, você fez tudo com a editora? Todas as etapas? sim, o primeiro, o segundo draft eu fiz por sozinho, com os cursos que eu fazia. Uhum. Ah, os leitores betas eu ganhei, entre aspas, eles de graça, num post lá no Uhum. Facebook. Legal, Eu legal. agradeci eles mandando um livro para cada um. E Uhum. a partir daí, quando essa parte estava vencida, foi com a editora. A revisão final, a Uhum. diagramação, as artes de publicação, Uhum. a questão da Amazon e tal. Então, Uhum. foi com eles. E no geral, assim, o que você vê como maior dificuldade da sua primeira obra? Né? A gente fala de muitas novidades e tudo. Novidades, assim, como, né, essa descoberta como escritor. O que você julga como mais desafiador nesse processo todo? Como eu disse, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu queria ver o projeto finalizado o quanto antes. Sim. E cada dia que ele não estava finalizado era um terror para mim. É Essa, angustiante, né? essa para mim foi a parte mais difícil. Uhum. Assim, entender esses cronogramas, né? Sei lá, etapas longas, tipo revisão, né? Vão demorar às vezes semanas para o livro voltar para você. E nesse meio tempo, né? O que fazer, né? Como lidar com tudo isso, né? Isso agora que eu voltei a escrever a continuação desse livro, tá um pouco mais fácil. Porque Sim, já eu passou por realmente, isso, né? eu realmente Sim. agora eu só me importo com o que eu controlo. E eu controlo Uhum. a minha velocidade de escrita. O Sim, resto vai sim. ser, eu vou levar mais tranquilo. Legal. Aí, né, aí vem uma dúvida, eu quero falar daqui a pouco sobre esse ritmo, processo de escrita, né? Você falou que tem a continuação, mas antes eu quero que você fale de volta. Não, mentira, não é de volta a lugar nenhum, esse é outro, esse é o próximo. O astronauta, né? Você não pode ser astronauta, que é a sua primeira publicação. Fale sobre ele, o que, que é, assim, a história. Vou até colocar aqui na tela, vou compartilhar aqui a página da Amazon, só para a gente ilustrar aqui para o pessoal. Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Beleza, tá aqui na tela. Isso. Você não pode ser um astronauta. Sobre o que, que é o livro? Fala pra gente. Ele conta, na visão da Andrea, como é uma sociedade embaixo da Terra. Como que eles organizaram uma vida sem nunca ter visto o sol, sem nunca ter visto a chuva, e como que a notícia de que já existia uma civilização que vivia na superfície chegou para eles. O... Cara, que interessante. E aí, você até se coloca como um escritor de ficção científica, é uma ficção científica, né? Então a gente pode categorizar esse livro dessa forma, né? É uma ficção científica. Se você substituir o embaixo da Terra para outro planeta ou para o fundo do mar, é a Uhum. mesma é a mesma linha de pensamento. Eu coloquei embaixo da Terra porque eu queria uma história offline. E eu queria que as pessoas tivessem os mesmos problemas que eu tinha no interior de Santa Catarina nos anos 90. Uhum. E quais seriam esses problemas de uma forma geral, assim? Dificuldade de comunicação, ah, uma comunicação Uhum. mais pessoal, Uhum. ausência quase que total de tecnologia propriamente dita, de eletrônicos, Sim, e, e por aí vai. sim. Hoje a gente tem muitas questões imediatistas, né? E isso acaba que atropela, de repente, relações pessoais, a forma de saborear e
presenciar certas coisas, né? Então, cara, é interessante. Aí, né, mais ou menos nesse contexto que, né, na visão da Andrea, essas pessoas elas vivem, né? Tipo assim, mais ou menos essa realidade, só que dentro da Terra, né? Como se fosse. Eu nunca falo que é no planeta Terra, Sim, é mas mais forma figurativa, né? Mais uma forma figurativa para entender, né? é possível que seja. Aí fica para a imaginação do leitor, né? Ah, que legal. E aí, e a continuação? Você está nesse processo. Só antes, Você Não Pode Ser Astronauta foi publicado em 2020. Isso? Isso. E E aí, antes que pergunte, não foi por causa da pandemia. Eu já tenho essa história na minha cabeça desde 2017. sim, sim. Até porque, pelo menos aqui na Amazon, está setembro de 2020, então, para começo de pandemia até a publicação, período de 6 meses, né? Então, é bem provável mesmo, né, que a ideia foi pensada lá atrás, né? Não tem como. Mas aí, e a continuação? Quais são os planos ainda 2022? Né? E acho que sem spoilers também da história, mas você pode falar da continuação. A história se passa no mesmo universo, mas em outra época com outras pessoas. Não vão ter, pelo menos não diretamente, os personagens do primeiro livro. A história vai se passar em torno de uma seita, que o ascender, o subir para a superfície, passa a ser uma questão religiosa e não uma coisa que um louco falou na rádio. Então, de repente, é algo que acontece, algo real para aquela seita, para aquela comunidade. Tipo, alguém vai para a superfície. Não cheguei nessa parte ainda. Não trabalhei isso direito na minha cabeça ainda, mas é bem por aí. Assim, pelo menos que eu conseguindo construir na minha cabeça aqui, que a gente, de repente, sai do imaginário, né? Da fé, que a gente sai do que aquela gente acredita para algo real, né? Já guardado as devidas proporções, né? Se de fato alguém for para a superfície, né? Mas interessante, eu gostei. O que me chamou atenção aqui, a gente estava até conversando antes, né? Antes aqui nos bastidores, que eu não consigo, né? Pelo volume de pessoas que tem aqui, ler o livro de todo mundo, né? Mas alguns livros me interessam. Quando é ficção científica, distopias, assim, é algo que eu sempre coloco na minha lista de leitura. Então, eu gostei da história, porque eu acho que foge do comum, né? Quando você falou até no começo da descrição, a gente fala de outros planetas, alienígenas, né? Robôs, máquinas, é muito, talvez, o clichê da ficção científica. E você foge disso, acho que traz uma originalidade bem legal para a história, né? Excelente. E eu queria escrever uma coisa que eu não tivesse lido em algum lugar ou me inspirado em algum lugar. Sim, E sim. eu acho que eu consegui escrever uma obra razoavelmente única. Eu não conheço todas as obras aí, Sim, sim. mas tomara que dê. Inclusive, Quando. Sim, pode desculpe. falar. Não, fala assim, quando você bate o olho assim na sinopse, né, pelo que você falou, não, a gente não vê nenhum livro, talvez os mais clássicos, aquele que a gente conhece, a cabeça de passar até algo parecido, né? Se inspirou claramente nisso aqui, né? Não vem uma referência direta, né? Então já traz essa originalidade, né? Isso aí. O pessoal tá alucinado aqui nos Tá, comentários. sim. Tá bem legal. Falando final, falando. O final, ele é bem. Eu fiquei incrivelmente orgulhoso do final. E essas pessoas que estão falando, elas fazem parte do grupo que eu falei nos bastidores, que o Jaime e eu participamos. Eles Sim, leram meu sim. livro, fizeram Uhum. e mesmo para escritores, eu tive que explicar um pouquinho mais do que eu quis dizer com o final. Que eu entendo como um Entendi. final triplo, que tem pelo menos três interpretações possíveis. Isso é bom, né? Mas é um final que dá uma reflexão até certo ponto aberto e o segundo livro, você falou que ele é diferente, ele não é uma continuação direta, né? Não, Então, um livro ele não depende do outro, né? é por isso. Legal, Se interessante. eu E tive uma experiência agora.
de lançar uma coletânea de contos que um ou outro conto tinha relação com outras coisas que eu escrevi em outros lugares, e isso causou um pequeno probleminha, porque a pessoa precisava ter o background anterior e não recebeu também. Então, Uhum. vou precisar prestar muita atenção na hora de escrever esse, para que um livro não dependa do outro. Ah, sim. Então, cuidado, não é? A gente pode falar que é uma modologia inicialmente, nada. São livros mesmo, a mesma temática, sim, às vezes mesmo universo, mas não dependentes de leitura um do outro, né? É uma Exatamente. ideia bem interessante. E aí, né, o ponto que eu tinha comentado mais cedo, Diego, sobre os seus processos de escrita, né? Então, você falou que algo que você controla é aquilo que você escreve, né? Naturalmente. Como que funciona assim sua rotina? O que você costuma pensar primeiro? E quando a gente fala de uma ficção científica, né? Que é um tema que você gosta, tem criação de universos, né? A gente tem que fazer algo novo que não é cotidiano, não é urbano. Enfim, criação de personagens. Como que é tudo isso para você, a escrita, processo de escrita? Bom, eu escrevo um pouco de manhã, logo depois que eu acordo, quando eu vou fazer o café. E Uhum. agora eu estou no processo de escrita propriamente dita, papel e caneta, de Uhum. ideias, de outlines, de o que eu quero em cada parte. Como eu disse, a Uhum. maior parte é técnica, então, uh, Sim. usando o que eu errei no primeiro livro, e é uma coisa que eu, de novo, eu preciso prestar muita atenção, porque por eu ser café com leite no primeiro livro, muita coisa que eu fiz errado, meio que o Uhum. pessoal deixou passar. Não vão deixar passar no Sim. próximo, então eu preciso me esforçar um pouquinho mais. Uhum. E aí eu tô Melhor, escrevendo. mas é uma maturidade de escrita, imagino, né? Pode, talvez não seja um erro, mas é pelo seu momento que você acreditou que aquilo era o melhor, você viu, cresceu, evoluiu, enfim. E você fala muito de técnica, né? A sua técnica, assim, como que ela é, assim? É estruturar tudo primeiro para depois escrever? Ou escreve o livro inteiro depois corrige? Qual que é a linha, assim, que você segue? Eu vou falar da que eu segui no Você Não Pode Ser Astronauta, que eu tô fazendo um pouco diferente nesse aqui. No Você Não Sim. Pode Ser Astronauta, eu comecei do fim. O primeiro capítulo foi o último capítulo foi a primeira coisa que eu escrevi. E aí eu fui amarrando a história até chegar a ler. Ah, entendi. Nesse aqui eu tô indo de maneira linear. Tô indo no começo, meio, fim, com todas as partes de Uhum. atenção, de ah, questão de detalhar um pouquinho mais a personalidade dos personagens, a personalidade dos lugares. Uma coisa interessante do primeiro livro é que o trem, enquanto um objeto, ele é quase um personagem na história, porque ele aparece bastante. Uhum. Uhum. E é uma coisa que eu vou tentar levar para essa história também. Sim, sim, interessante. E, e aí eu pensando assim, né, o processo de escrita, e depois que você termina, né, de escrever, você tem uma primeira versão, você repassa tudo, você revisa ele todo inicialmente, e aí o que que você faz depois? Assim, pô, terminei. E aí o que que você. Inclusive, o que que você vai fazer para o segundo, corrigindo, às vezes, um possível erro do primeiro? Se já tem as pessoas em mãos, vai ser na mesma editora? E o pós, assim, como que você vai lidar melhor, né, até com a ansiedade em relação ao primeiro? Sim, vai ser na mesma editora. Eu devo ter uma primeira versão ali para setembro, no máximo novembro. Uhum, Depois que eu terminar essa primeira versão, eu não vou mexer no texto até o ano que vem, e vou passar uhum, para algumas pessoas que eu sei que vão ler e que vão me dar a devida porrada que eu mereço para melhorar a história. sim, Eu sim. tenho como eu disse, tem aquele grupo, e eu compartilhei um artigo um tempo atrás falando que o homem, sexo masculino latino, aguenta um feedback nível 5 de 10. Hum, Dificilmente. tipo, é um feedback razoável, né? Não é passar a mão na cabeça, mas também não é muito duro, né? É o máximo ali que geralmente os homens, né, aguentam. A língua portuguesa ela ajuda muito isso, porque você consegue usar muitas definições para uma mesma coisa, e a maior parte delas atenuando a porrada. Sim, sim. E todo mundo lá está autorizado a me
devolver o feedback no nível 11. Sim. Porque é melhor, né, escutar um feedback ruim de uma pessoa de confiança, né, que não é um feedback aleatório, que às vezes você fica mal com feedback aleatório, mas uma estrelinha e tudo, e que você vai corrigir antes de ir para o público, né? Então, para entregar, de fato, a melhor experiência pós-publicação, né? Então, por mais que seja meio... Às vezes a gente fica meio magoado e tudo, mas é entender que precisa disso, né? Falando em magoado, no primeiro livro eu coloquei algumas coisas que eu queria ter depois de publicar. Eu queria vender tantos, eu queria participar de podcasts, inclusive. Obrigado de novo pelo convite. E dos itens que eu coloquei é ser avaliado por um total estranho. Uma pessoa que nunca teve contato comigo, que esbarrou no meu Sim. livro em algum lugar, gostou da capa e leu. E recebeu o feedback dele. E eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o que deseja, porque quando esse feedback veio, doeu. E chegou um feedback ruim, assim. Como que você absorveu? Porque eu acho legal a gente falar desse ponto, porque eu tenho duas realidades assim dos meus livros, né? Na Amazon são feedbacks bons, assim, todo mundo que tem uma estrelinha, então, mas a pessoa não comenta, mas os comentários são sempre positivos. Mas se eu vou no Scooby, por exemplo, é cada resenha que, assim, parece que a pessoa tá quase querendo te ofender pessoalmente, sabe? Então, aí são feedbacks mais doídos, né? Como que foi para você essa recepção de um feedback ruim? Se fez sentido ou não? Como que você trabalha isso? Porque eu sei que é difícil, né? A gente trabalha tanto em cima do livro, a gente não quer que ninguém fale mal, por mais que a pessoa possa ter razão em algum ponto, né? Como que foi para você isso? Olha, ainda bem que quando eu li isso eu estava num lugar que a internet era ruim, porque Uhum. senão eu poderia ter agido de uma maneira um Sim. pouco não tão boa. De cabeça quente ali, né? Foram 3 estrelas e a pessoa falou: olha, o livro passa um bom tempo falando uma coisa inútil, é uma ideia legal, mas parece que o autor estava com preguiça. Ok, Uhum. eu entendo que nenhuma história é para todo mundo e que as Sim. pessoas vão gostar e não gostar. Legal. Depois que eu consegui ver esse comentário com a cabeça mais fria, eu vi realmente, não. E passa Uhum. uma boa parte do tempo fazendo o que a pessoa falou que estava fazendo, mas na minha cabeça aquilo era importante. Uhum. Na Sim. dela não fez tanto sentido. Vou anotar para a próxima. Eu acho, assim, eu também tive uma experiência parecida, assim, de querer responder no ímpeto ali, né, de cabeça quente, mas aí eu comecei a pensar, assim, que eu posso ter quebrado a expectativa de alguém quando vê a capa ou lê a sinopse, então não é que a história é ruim, mas a pessoa imaginava uma outra coisa, isso é um ponto, né? Ou então, eu não gostei do desenvolvimento de tal personagem, mas é gosto, é um ponto também. Ou, né, uma coisa que eu preocupei muito com o livro é erro ortográfico, né, para ninguém dar uma estrela porque achou muito erro de português. Diagramação tem que ser boa leitura, tem que dar uma experiência legal, mas, de fato, alguns pontos que eu absorvi do livro foram importantes e são necessários, né, no desenvolvimento da maturidade do escritor, né? Acho que isso é muito válido, né? E a gente espera que o leitor também tenha essa consciência de quando ele lê uma avaliação do seu livro, ele entenda que é uma questão pessoal, não é que o livro é ruim, é que ela não gostou. Então, uma diferença muito grande, né, entre seu livro bom e ruim, se você gostar e não gostar, né? E às vezes o feedback é por não gostar e não porque o livro é ruim. Então, isso é uma coisa que eu coloquei muito para mim, tipo assim, a pessoa não gostou, mas o livro continua sendo bom. Então, isso me ajudou bastante nesse processo de maturidade quanto a feedbacks negativos. Não, e o comentário dela fez sentido, realmente. Sim. Aconteceu no livro tudo que ela citou. Mas na minha cabeça funciona, na dela não funcionou. E ela não é o meu Uhum. público. Tudo bem. Exato, exato. Isso acontece, né? Mas mesmo assim é ruim, porque a gente coloca Doeu. dói de fato. A gente coloca muita expectativa, a gente faz divulgação, né? A gente tem um custo embarcado ali de tempo, de dinheiro. A gente não quer receber esse tipo de feedback. Mesmo que ele faça sentido, a gente não quer. A gente só quer 5 estrelas e cada vez melhorando, né? Mas, Diego, é o seguinte: E de volta a lugar nenhum? É uma outra publicação mais recente,
também está na Amazon, deixa eu até colocar aqui na tela. Mas fala sobre ele aqui, porque inclusive ele é um que na Amazon tá só com 5 estrelas, né? Ele tá com ótimas avaliações. Se eu não me engano, tem uma ou duas 4 estrelas também. Mas tudo bem, tá bem avaliado. Sim, sim. Mandar um abraço para o grupo Leituras Fantásticas. Dentro do grupo, a gente criou um subgrupo com umas pessoas mais ativas, digamos assim, Sim. e a gente toda semana colocava um desafio, um tema, e a pessoa precisava desenvolver um conto de até 500 palavras dentro daquele tema. Sim. E Legal. aí, isso foi no ano passado, em março do ano passado. E dentro disso, a gente fez a revista Histórias de Lugar Nenhum, que todos os autores daquele grupo, que bimestralmente a gente lança a revista. Inclusive era para lançar uma agora, dia 1º de maio, e o tio Bezos não deixou. Tá pendente a publicação lá dentro da Amazon. Aquelas questões de qualidade, as retenções que eles fazem, aquelas chatice lá, que eu passei por isso também. Não sei o que aconteceu, a gente está tentando entrar em contato com eles. Pro Você Não Pode Ser Astronauta, eu tinha um, entre aspas, gerente que eu ligava para ele para falar coisas do livro. Eu tive um problema com a publicação lá, e aí eu tentei ligar para ele, mas ele saiu, então não deu para contornar dessa forma. E aí, só que assim, a gente tinha 4 contos por mês, 4, 5 contos por mês, e a revista bimestral só podia entrar um. Eram 8 contos que você precisava escolher um. E aí sobrou muito conto que não entrou na revista, eu compilei eles e lancei de volta para lugar nenhum. Entendi. Legal. Esse aqui eu também fiquei interessado. Fiquei interessado também. E aqui, a gente tá falando, ele é mais curto, né? Esse aqui eu vou conseguir ler. Eu vou conseguir ler num dia, né? Tentando o meu objetivo de ler pelo menos uma obra de cada, né, de cada autor que esteve aqui no podcast. E tem um outro aqui que eu achei, Diego, também A Chuva Serra a Máquina de Escrever, também, né, tá com sua autoria. Fala sobre ele um pouquinho. Esse daí, ele é um conto só, dividido em 3 partes, que eu escrevi quando eu tava com muito bom humor. Assim, eu tava no ápice do meu nível de estresse. E eu escrevi como no lugar que eu gostaria de estar escrevendo, que é a serra. E numa máquina de escrever. E aí eu conto, é um escritor que chega no lugar e começa a filosofar sobre a vida, e que ele queria operar uma Remington. Hoje eu tenho uma Remington de enfeite. Ela funciona? Funciona. Legal. E essa de escrever na mão, você falou um pouco mais cedo, não vai para a máquina, não? Escrever? Cara, eu fiz uma brincadeira que quando eu entrei na Soul, que eu mandei o primeiro capítulo do livro datilografado. Ele tem pouco mais de 10 mil caracteres. Isso aqui, ó, ficou doendo uma semana. Depois que Nossa, é muito pesado, né? Sim. Não dá para ficar todo dia utilizando, né? É legal, né? É bem. Tem um valor nostálgico, mas não é. É bem nostálgico. Exato. Tem que ser para microcontos, talvez funcione. Tem que ser algo bem mais curtinho, né? Mas legal, um ótimo item, praticamente colecionador, né? É bem interessante. Vamos agora, chegando para um outro espectro, assim, mais de leitura, né? A gente falou dos seus livros, né? A gente falou também de uma forma superficial de ficção científica. Quem que te inspira mais como escritor, assim? Até no começo das suas leituras, tem alguma obra, algum autor que mais te despertou a atenção, que você ficou mais fã? Conta mais um pouco, assim, o que te inspira hoje, assim? Eu gosto dos clássicos de ficção científica, do Asimov, do Arthur C. Clarke, do Douglas Adams, mas Sim. eu leio um pouquinho de tudo. Legal. E um pouquinho de tudo você fala, não só ficção científica, né? Mas de uma forma Sim, geral, assim.
Ultimamente eu tenho lido bastante livros nacionais, de escritores Sim. próximos, parceiros. E aí tem Uhum. terror, tem. Inclusive eles estão ali no chat tocando terror ali. Tem Sim, sim. escritores de terror, tem escritores de romance policial. A Uhum. Fabiana, uma excelente escritora de suspense. Uhum. Os livros do Jaime. Sim, sim. É algo que eu tenho feito até muito por conta do podcast é ficando cada vez mais curioso, né, de conhecer autores nacionais, né? E foi até um questionamento que eu fiz no último podcast, né? Foi justamente assim de qual que é hoje assim na prática, né? Qual que é a diferença, vamos colocar assim, entre um autor nacional e um autor de fora no que tange a qualidade, profundidade, temática da obra, né? Hoje a gente consegue encontrar não dá nem para citar parte deles aqui, mas diversos autores com obras bem legais publicadas nacionais, né? Então, quem tem, né, um certo preconceito inicial, será que é bom? Autor daqui é autor desconhecido, ninguém sabe, tem pouca avaliação na Amazon, alguma coisa assim. Mas a gente tem obras incríveis, né? Tem trabalhos muito interessantes sendo feitos, né? Sim, e mais do que isso, é uma coisa que uma das pessoas com quem eu fiz parceria, ela falou que quando você lê um autor nacional, você tem um contato direto com ele. Não é É. aquele e-mail mandado pela assessoria. Você conversa com ele, ele responde no seu Instagram, Sim, ele responde sim. e você entra em contato. Ele é uma A mais própria pessoa, pessoal. você discute a história com essa pessoa, né? Com o próprio Sim, autor, né? Eu acho que isso é uma. A essa é a tecnologia, ela melhor parte de ser um é, autor nacional, independente e de certa forma pequeno. acho que é uma vantagem para os dois lados, né? Tanto para quem escreve quanto para quem lê. Para quem lê, é igual você falou, você tem essa possibilidade de terminar a história, fiquei com alguma dúvida, quero saber de algo mais profundo da história, você vai direto no autor, procura o Instagram dele, alguma outra rede social e já conversa direto. E geralmente são muito acessíveis, né? Porque, entre aspas, menores em números, né? Assim, de seguidores, então consegue ter um contato direto. E para o escritor, também é maravilhoso, é trocar experiências, né? De escritas, tem os grupos, igual você falou, então é, nós, assim, de uma forma geral, que somos escritores e leitores, né? A gente ganha bastante, né, com isso. Exatamente. É interessante. E deixa eu te perguntar, Diego, e sobre hábitos, assim, de leitor? Você falou um pouco da escrita, que você lê mais pela manhã, e para ler, assim, você costuma ler bastante, ler menos? Como que é, assim, também no meio da sua rotina, a leitura? Eu tô me acostumando com a voz da Amazon para ouvir audiobook. Nos últimos 3 Uhum. livros eu ouvi, que eu consumi, eu ouvi via audiobook. Inclusive o Cu do Sistema do Jaime eu ouvi dessa forma. Uhum. Eu eu tô tentando manter uma rotina de caminhada de manhã depois que eu acordo. Então eu Sim. saio para andar logo depois que eu tomo café, tento andar por uns 30 minutos, 40, e vou ouvindo o áudio. E eu leio um outro livro de outra história antes de dormir, que é o que me faz dormir ultimamente. Eu Sim, boto, tá. eu boto o Kindle do lado da mesa. Apesar É, de que, desculpa, tio Bezos, depois da sacanagem que você fez com a gente no dia 1º de maio, eu prefiro o Kobo. Uma pena que ele não pegou aqui. é interessante, assim, acho que é um ponto que a gente pode, né, até aprofundar um pouco essa questão da tecnologia, né? A gente, né, falou um pouco, a gente está falando aqui de publicação de e-books e tudo, é tecnologia embarcada, né? Apesar das restrições, né? Igual você falou do seu último, tá em revisão ainda, né? Mas eu sou um cara que leio, assim, eu falava antes 90% no Kindle, hoje eu falo 100% no Kindle, porque todos os meus últimos livros foram no Kindle, porque eu tenho um hábito também, antes de dormir, de ler um pouquinho, né? O único horário que eu leio assim antes de dormir, umas meia horinha e tudo mais. Eu acho muito prático, né? Tem luz interna, é mais leve que um livro. Esse é o 10ª geração, né? PP White. Eu tinha um É, desse, ele é o Paperwhite, mas ele tem a luz nona noturna. geração. Ele Sim, tem sim. a luz noturna também. Eu tinha igual esse branquinho. Aí eu até sorteei ele um tempo atrás.
Mas assim, aí entra a questão dos audiobooks, né? Também é uma questão de tecnologia. A gente tá falando até dos bastidores, eu não consegui ter o hábito ainda, porque eu tenho que concentrar 100% e quando é áudio, eu fico muito disperso, eu não consigo concentrar, né, na leitura, na verdade, ouvindo, né? Mas do Kindle e do Kobo, assim, o que você vê de principal diferenças de Olha, entre eu ligar e eu estar lendo a primeira página, no Kobo é mais rápido. do sistema operacional dele, né? Ele é mais rápido. Esse boot ele é mais rápido. O Kobo ele aceita mais formatos, não necessariamente para pirataria, mas o professor ele disponibiliza um PDF. Você só joga Uhum. o negócio para dentro da pasta, ou do cartão de memória, ele já vai ler. No Kindle é um trabalho para jogar um PDF lá dentro. Tem que converter, ele é bem chato, né? Ele é chatinho. O problema é que o Kindle foi o Kobo foi uma tecnologia que não pegou em quem usa isso. Não sei se você é velho bastante para lembrar do Betamax. Betamax, não lembro de nome não, vou até pesquisar aqui. Era uma tecnologia rival da fita cassete. Ah, tô Ela vendo tinha uma aqui. qualidade melhor, mas o fato do videocassete ser mais fácil de produzir, ele acabou Uhum. ganhando o Interessante. gosto popular. E Uhum. eu digo que o Kobo é a Betamax dos e-readers. Uhum. O Kobo, eu lembro que eu tive o Leve da Saraiva, e na época que eu comprei, isso há uns 10 anos atrás, foi quando lançou, acho que 2012, 2013, tinha o Kobo aqui ainda, eu não lembro se de importação oficial, mas eu Não, na tava na livraria dúvida. era Era da liberado. cultura, né? Tinha na cultura, era da cultura da Saraiva e da Amazon, né? Já tinha o Kindle. Eu fui no da Saraiva, né? Aquela coisa mais leiga, né? Foi um também que tinha uma proposta interessante e não foi para frente. E acho que o Kobo teve mais sucesso, mas também não foi para frente assim, né? Mas Tá sob o eu, guarda-chuva da gigante Amazon. é, eu tenho até feito vários vídeos, né, no YouTube sobre a questão do Kindle da Amazon, que está sendo um problema, né? Porque o Kindle mais barato hoje ele é R$ 450. Ele é de 10ª geração, ele é mais antigo, e esse era o preço do Paperwhite ano passado, antes de lançar a versão nova. Então você está aumentando os preços, você está diminuindo esse acesso, né? Tecnologia, e você não tem concorrência. Esse que é o problema, né? Quando se fala em tecnologia, assim, também fala de tecnologia, você não tem concorrência. Então a Amazon tem que se preocupar em melhorar, né? Tanto é que via de regra, você tá na mão, o Kobo é melhor. Mas não tem Kobo para comprar. Então você vai naquele que existe. Né? Exatamente. E, bom, são tudo ferramentas, né? Quando eu tô esperando a minha vez no dentista, eu tô só com o Sim, celular, tem o aplicativo da Kindle para ler. Se eu não levei o aparelho Kindle. sim, Mesmo no iPad, mesmo no computador. Então, é mais uma forma de ter acesso à leitura. sim. E acho que é bom porque é mais uma forma de você conseguir ler. Porque eu acho que eu falo muito que para qualquer pessoa ter o hábito de leitura é muito bom, né? Para escritor também é bom porque ajuda, né, nas inspirações, né? Eu costumo. A gente tem uma leitura diferente, né? A gente que escreve, a gente vai analisar diálogo, ver construção de personagem, a gente vai ver se essa ideia ela é interessante ou não para uma futura ideia nossa, enfim. Mas acho que quanto mais pessoas lerem, melhor, né? E acho que o Kindle, ou o Kobo, ou qualquer outro dispositivo é mais uma opção para a pessoa ler, né? Inclusive, tem um dado até interessante, né? Eu converso bastante assim com o pessoal do Clube de Autores. A gente tem muita impressão que a Amazon é que mais vende, né? Mas de todos os livros que eles comercializam, de todos os autores deles, a Amazon não é o primeiro, acho que é o terceiro meio de mais vendas de livros físicos, não é o primeiro. Então tem outros marketplaces bem antes. E, salvo engano, eu acho que de digital é o primeiro, mas também não é disparado, tipo, sei lá, 80% o primeiro que as pessoas consomem. Então tem outras plataformas. O Google Livros, né, para quem usa Android, é a principal fonte ali para você baixar um livro, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil usa Android. Às vezes tem um tablet, aqueles tablets mais antigos, você vai ler geralmente pelo Google Livros, né? Então é interessante, né? Essa parte da tecnologia com leitura, né?
Excelente. E para quem usa iPhone também tem como tem a plataforma deles de livros também. Eu não sei qual que é o nome que tá hoje, mas era iTunes, né? Era o antigo iTunes, né? Mas tem. É a plataforma. É livros, né? Acho que chama livros, alguma coisa assim. Chama livros. Então, Uma livros, loja. né? Dentro. Isso mesmo. Legal, é assim, tem boas opções, né? Igual você falou, está no dentista, está esperando alguma coisa, sempre tem uma leiturinha ali, é bem legal assim. Deixa eu te perguntar, é, Diego, tem algum livro assim que mais te marcou, assim, que é quase que aquele que você lê mais de uma vez, aquele que você recomenda para as pessoas, tipo, você tem que ler esse livro? Existe algum assim? Flores para Algernon. Esse eu ainda não li, mas tá na minha lista. Fala um Eu, pouco sobre ele, assim, eu falo assim, mais pessoalmente para mim, porque ele, inclusive, ele tá no Unlimited, né? Eu que sou assinante, e eu tô para ler ele, mas ainda eu, não li. esse Algernon da história, ele é um rato. Uhum. E eu tenho uma tatuagem desse livro. Ah, que legal. E, bom, conta a história do Charlie Gordon e que Uhum. ele tem uma deficiência intelectual e faz parte de um estudo clínico para se tornar inteligente. E à medida que ele Uhum. vai se tornando inteligente, ele vê que as pessoas em volta dele talvez não sejam tão boas quanto ele vê. E Hum. Aí ele começa esses questionamentos, né? Ele meio que se tornar superior às outras pessoas, ele começa a questionar tudo à volta dele, como se fosse assim. é meio que spoiler, né? Mas em dado momento ele de fato Uhum. se torna mais inteligente, vai para a Uhum. faculdade, aprende 1 milhão de línguas, mas ele vê que ele era mais feliz da forma que ele era antes. É aquela Uhum. história de que a ignorância é uma benção. Sim, sim. Interessante, interessante. Eu acho que, e, pelo menos pelo que eu já li, pelo que você falou aqui agora também, a gente se questiona muito, né? Na leitura, imagino, do livro. A gente faz bastante se questionar, a gente vai se questionando junto com o Charlie, né? Sim, sobre tudo Não, que está à nossa volta, né? e quando você vê o Charlie sendo maltratado, ou mesmo sendo deixado de lado, você começa a pensar: isso já aconteceu comigo? Ou pior, eu já fiz isso com Sim, alguém? sim. E é um puta de um livro. Ah, a Amazon teve que fazer um algoritmo específico para esse livro, que o livro ele é contado através dele escrevendo o diário dele. Agora você imagina uma criança Hum, de 4 anos no corpo de um adulto escrevendo. Ele vai escrever errado. Aí as pessoas, os sim. imbecis, iam lá comentar: o livro não teve revisão, tá escrito errado. Nossa. Parte da história, seu filho da puta. É complicado, né? Porque a gente vê aqui, né, tem mais de 12 mil avaliações e tudo sempre muito positivas, mas teve que esconder essa, meio que mudar um pouco o algoritmo das avaliações, que é jogar o livro lá para baixo, né? Não tem como. Mas aí E mostra a genialidade do autor, né? Daniel Nesse ponto. Case. Daniel Case. Cara, que legal. Fiquei com mais vontade ainda de ler. Bem interessante. É um E pra livro, é um livro pesado, assim, tipo, na cara, leitura? Ou... ele é um pouquinho difícil de ler. Até você engatar, ele demora muito. Principalmente a gente que é escritor, a gente presta Uhum. atenção nos erros de português. E ali o erro de português faz parte da história. Então, Sim, sim, demora um pouquinho para você se acostumar com o ritmo de leitura. sim. Mas Mas depois é bom saber disso antes de ler, né? Acho que é até uma informação quase que essencial para não ter essa pressão ruim logo de cara, né? e mas depois que passa ali do 3/4, depois que passa do 1/4, de que ele de fato começa a disputar com Algernon quem é o mais inteligente, lembrando, Algernon é um Uhum. rato, Uhum. essa parte até é divertida. Uhum. Aí a leitura fica bacana. Ah, cara, que legal. E me veio aqui na cabeça que agora, né, até te perguntar como que vem, tipo assim, suas ideias para escrever? Porque a gente está falando aqui, pô, Flores para Algernon é uma ideia interessante, pô, criativa, diferente, um livro único. A gente falou também das ideias dos seus livros já publicados. Como que vem assim para você? Você tem algum momento que você fala assim, tô precisando escrever alguma coisa, deixa eu pensar alguma história, ou então
simplesmente vem? Você provoca esses momentos, tipo assim, eu sei que nas minhas caminhadas de manhã eu tô com a mente mais criativa, então vou utilizar isso para pensar em algo. Como que vem essas ideias para novas histórias? Olha, sinceramente eu não sei. Elas, Ela simplesmente vem, né? elas aparecem, eu tento ter alguma coisa por perto para anotar e tento melhorar ela depois. Tento Sim. incluir a boa ideia. É uma pena que a maior parte das ideias que eu tenho são tomando banho. Mas Sim. Não dá para escrever, né? Não dá dá para. para escrever. Mas eu tento lembrar delas depois. Comigo acontece às vezes no banho, né? Que é, né, um momento você tá ali relaxando a mente e o corpo, às vezes caminhando também na rua e lendo. Lendo eu costumo ter algumas ideias interessantes também. Aí, nesses outros momentos, dá para pegar o celular e anotar, né? Tem um bloco de notas com 1 milhão de ideias, mas assim, não dá para escrever tudo, né? Tudo não dá para virar história de fato, né? Mas acho interessante quando dá aquele estalo, né? Tipo assim, nossa, pensei nisso aqui. Aí eu deixo lá e, sei lá, um mês depois eu vejo se isso realmente faz sentido ou não como história. E as ideias vêm de todos os lugares, vem de outdoor, vem de uma música que você está ouvindo, É, uma situação sim. que você já passou e as Uhum, sinapses acontecem e você lembra sim. disso. Talvez seja bacana. Sim, Então, e você também escreve contos, né? Você também é contista, então não precisa de uma grande narrativa, assim, às vezes você vê uma cena na rua, aquilo ali já é o suficiente para virar uma história. Então tem essa, para quem escreve histórias curtas, né, tem essa vantagem também. eu vou te falar que eu não fico tão confortável escrevendo narrativas mais curtas. É, foi um exercício para fazer Sim. parte do grupo e da revista. Uhum, É uma coisa sim. que eu tô trabalhando todo dia para melhorar isso. Uhum. Eu acho assim, o conto ele é bom, talvez no nessa ânsia da gente ter uma história pronta que você escreve mais rápido, né? Então você meio que libera essa vontade, né, de ter uma história concluída, mas ao mesmo tempo tem gente que gosta, que prefere, né, ou não consegue escrever essas narrativas mais curtas, né? Eu costumo assim ter uma ideia, começo a estruturar ali, já, se eu vejo que é um conto, eu começo a escrever, sem estruturar muito. Mas se começar a ficar muito complexo, eu achei que seria 7.000 palavras, já estou chegando a 5.000 e eu não estou nem no segundo capítulo, sei lá. Então, assim, aí varia bastante, né? E isso que você tem um, um respiro, vamos dizer assim, de 7.000 palavras. A gente tinha 500. Nossa, não dá. Tinha que fazer muita força para caber uma história complexa dentro desse. Tanto que eu meio que trapacei quando a gente estava lançando a revista. Uhum. E o conto da primeira revista linkava com o meu conto da segunda, que linkava com o conto da terceira. Eu não precisava explicar toda aquela história de novo. Eu falava, lê a anterior. Daí eu Você vai conseguia entender. adiantar a história e ficar dentro das 500 palavras da regra. É porque 500 palavras é muito pouco, cara, é muito pouco. Nossa, eu não conseguiria, não. O último conto, né, o conto que eu lancei em janeiro, eu peguei para escrever. Fui escrevendo, 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 fiquei cansado porque a história estava avançando, mas não estava no final. Aí, resultado, fechou 8.000 palavras num conto que eu achei que seria bem menor, assim. Então, eu também tenho essa dificuldade, mas eu queria conseguir criar histórias com 500 palavras. Queria muito, porque daria para escrever uma por dia, dependendo da criatividade, você consegue, porque 500 palavras você escreve em 40 minutos, tendo a história pronta, rapidinho você consegue desenvolver, né? E Mas é um baita desafio. em relação ao conto, tem um dos comentários aqui do Lucas Nange, ele é um dos hosts do podcast Andarilhos do Uhum. Imaginário. Ele escreveu o melhor conto que eu já li na minha vida, que é Pô, que o legal. O Como que Eco. chama? Tá dentro Ah, da. tá dentro desse. Ah, legal. Não tá dentro da revista, tá numa publicação dele, dentro do Ecos Literários do Fim do Mundo. Ele narra um casal observando um planeta explodindo. Foi, Pô, que foi a melhor legal. feita e é curto. Eu acho que não tem 500 palavras. Pô, que massa. Não, todo o livro ele é curto, né? Ele tem, acho que 60, tô vendo aqui na Amazon, 67 páginas, vários contos lá dentro. Pô, que legal.
Interessante. Eu falei, a hora que eu conseguir escrever uma coisa parecida com isso, eu tô feliz. Não cheguei lá ainda. Uma boa inspiração, né? Uma ótima inspiração. Que legal. Ô, Diego, a gente chegando mais pro finalzinho aqui do nosso podcast, eu inverti um pouco as ordens, né, das perguntas. Eu costumo deixar para o final a indicação de livro, né? Você já falou do Florestan Gernon, falamos bastante dele. Eu queria agradecer a sua presença aqui, acho que foi bem legal, gente. Eu consegui, né, extrair de você boas informações sobre o processo de escrita, sobre os seus livros, sobre, né, os hábitos de leitura. A gente até entrou um pouco sobre questão de tecnologia, dispositivos, e queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Sou fã do podcast, ouço todos. Obrigado, fico feliz. Assim que sai. Me desculpa, eu ouço na velocidade 4, como eu disse, eu sou ansioso. Não, o que importa é escutar. Na velocidade você se sente mais confortável. O importante é ver o conteúdo. O importante é pingar o númerozinho lá na estatística pra gente ganhar. Exatamente. Isso é muito válido, por sinal. Que todos os podcasts iam estar fodidos na minha mão se a contagem fosse por minuto, porque eles iam ganhar 4 vezes menos comigo. Ainda bem que não é dessa forma. Né? Por visualização. E aí, bom, agradecer pela oportunidade, mandar um abraço pro grupo Leituras Fantásticas. Obrigado também ao Jaime que me indicou para você. E lá tem uma dezena, talvez 2, de excelentes escritores que dariam ótimos programas aqui também. Inclusive, Cara, eu vou. Legal. E eu até mando, né, para quem já participou aqui já sabe, eu mando um formuláriozinho de feedback e eu peço sugestões para próximos convidados. Aí você pode colocar lá. Porque, cara, eu acho bem legal quando vem participantes que fazem parte de grupos, né? Porque além da interação, né, no ao vivo, sempre saem nomes bem interessantes para conversar depois. Eu gosto, né? Uma das coisas que me motiva muito no podcast é conhecer cada vez mais pessoas, né, autores aqui para estar aqui comigo ou para ler o livro, enfim, eu acho bem legal. Então, obrigado, eu vou gostar bastante das indicações. Inclusive, essa que está na tela vai ser a primeira. Ótimo, gostei. E a Fábia gostei. Então, aqui, ó, inclusive, vou pedir para as duas, não sei se elas já me seguem, né? O Lucas também acabou de comentar. Segue a gente aqui na Twitch, onde são as lives, para ficar sabendo de primeira mão os próximos episódios, e nas redes sociais também, que é por lá, né, Diego? Foi por lá que a gente conversou, que a gente marcou o episódio. Então, vai ser bem interessante conversar com todo mundo. Quando vem de indicação, é melhor, né? Que já vem validado, são pessoas legais, que vão agregar bastante ao podcast. Muito massa. E recadinhos finais, né? Além de pedir, né, para seguir aqui, quem ainda não segue, né, quem vai escutar, quem vai assistir ainda não segue o Diego, segue ele lá, tá aqui o arroba dele, Madeira Diego. E como, né, recadinho final mesmo, vou encerrar a transmissão aqui, vai estar disponível na Twitch pelos próximos 2 meses, mas eu subo também no YouTube o vídeo já gravado, para quem quiser assistir por lá. E nas plataformas de áudio, que aí dá para avançar até 4x, né, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google, enfim, todas as outras plataformas. Então, novamente, muito obrigado, Diego. Foi um prazer conversar com você aqui. Adorei o nosso episódio. Até mais. Cara, eu não consigo. Triste. Vou ficar te devendo essa. Para quem está só nos escutando, não vai entender. Para quem está assistindo, vai entender. Bom, vida longa e próspera. O máximo que eu consigo. Nunca consegui na minha vida, enfim, vou sair frustrado. É isso. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado a você.